Tem esse outro assunto aqui que você acompanha comigo no Balanço Geral. Ontem nós mostramos a imagem no final do BG, ontem, quase já no final do programa, que deixou a todos nós simplesmente indignados. Depois de uma audiência de custódia, o jardineiro que é suspeito, que é acusado por uma mãe de duas meninas de violentar essas duas filhas dentro de um condomínio na Fazenda Rio Grande, ele foi solto. Nós mostramos isso para você, mas a imagem que deixou todos nós indignados, revoltados até, foi a imagem depois dele no final do programa, já solto, caminhando, porque na audiência de custódia ele foi liberado. Ele tinha sido preso em flagrante e, para desgosto de todo mundo, foi solto. Eu vou falar agora com a Bruna Frenner, porque a Bruna continua nesse caso desde ontem. Hoje ela conversou, inclusive, com os familiares do suspeito, do homem que teria violentado essas meninas. O laudo até já apontou isso, né, Bruna? Boa tarde para você, traz as informações pra gente. Boa tarde, Jasson, e para você que acompanha o Balanço Geral. Então, Jasson, eu conversei hoje cedo com várias pessoas, tá? Inclusive com o advogado da família, né, a família das crianças, que me disse que ainda não conseguiu ter acesso a todo esse material, ele ainda não viu e não sabe dizer ainda o motivo do relaxamento dessa prisão. O que a gente sabe é que o Anderson Teodoro, ele foi preso na segunda-feira em flagrante, polícia militar entrou no condomínio, fez a prisão em flagrante e ontem, na quarta-feira, ele foi liberado na audiência de custódia. O que informalmente a gente recebeu? Que ele pode ter sido liberado porque ele não tem antecedentes criminais, ele teria um endereço fixo, né? E por esse motivo ele foi liberado, já que ele pode então responder por tudo isso em liberdade. Acontece que hoje pela manhã eu fui até a casa, tá? Onde seria esse endereço fixo do Anderson. Inclusive, a gente evitou de filmar esse lugar até para proteger os outros moradores desse condomínio, que não é o condomínio onde aconteceram os fatos, tá? É outro condomínio. E o que acontece, Jasson, para vocês de casa também entender? Sim, o Anderson tem parentesco, então, com a empresa de segurança terceirizada desse condomínio, né, que ele estava contratado. O que acontece? Ele é irmão dessa mulher, né, dessa empresa de segurança. E a empresa, vou dar essa informação aqui agora no Balanço Geral, o condomínio reincidiu um contrato. A empresa não está mais atuando nesse lugar. E eu vou falar para você que é até um pouco assim triste a história. Por quê? Eu conversei primeiro com a irmã do Anderson, ele é um irmão assim mais distante, digamos assim. Ela chorou bastante e falou: Bruna, a gente sempre tentou ajudar muito o Anderson. O Anderson tinha problema com álcool, mas de maneira alguma a gente imaginou que ele teria, né, algum envolvimento com criança, que ele ia partir para a área do crime realmente. A família, eu senti, Jasson, que a família estava sendo sincera, viu? Eu conversei com o dono dessa empresa, conversei com o irmão do Anderson e o que deu para sentir que eles estão assim, inclusive revoltados porque o Anderson está em liberdade. Tá? A gente vai ouvir agora a entrevista, então, da irmã do Anderson, suspeito, então, de abusar dessas duas crianças. Vamos ouvir. Não é próximo, mas é parente. O que aconteceu? Meu marido deu essa diária para ele, para ajudar, mas nunca teve indício de nada. Nunca teve indício de nada, de tudo que a gente sabe, de pessoas conhecidas. Nunca teve nada parecido, nunca teve antecedentes. Não teria como ninguém imaginar coisa nem parecida. E a gente que tá sofrendo porque todo mundo ataca a gente. A gente tem criança em casa, tem idoso e nós que estamos sofrendo. Porque a gente que tá sendo atacado. Jasson, sabe o que eu senti assim, ó? Que a família também tá com receio. Ela falou, né? A gente tá sendo atacado, por quê? Porque as pessoas que ficaram sabendo da situação atacaram a família, né, do Anderson, porque o Anderson dormia nesse condomínio. E o que eles me falaram agora foi: Bruna, ele tá proibido de entrar aqui no condomínio. Ele tá proibido de entrar aqui no condomínio, ele não vai mais dormir aqui, ele que se vire. E eles ficaram muito indignados, Jasson, com o fato de ele ter sido liberado e com o fato de ele ter a cara de pau, e eu ouvi isso da família, de passar ainda na rua do condomínio. Então a família também está indignada com isso. Agora a gente vai ouvir a entrevista do dono da empresa, então, né, que deu oportunidade, tá? Daqui a pouco a gente vai ouvir essa entrevista. Cunhado tá? dele. Daqui a pouco a gente solta com o dono, então,
dessa empresa, Jasson. Mas a informação que eu tenho é que ele falou, o dono da empresa falou para mim, Bruna, eu concordo, inclusive, tá, com a prisão dele, eu queria que ele tivesse ficado preso, e também com o condomínio que rescindiu um contrato com a minha empresa. É triste, porque agora eu estou desempregado. Inclusive, ele teve que demitir também um zelador, porque essa empresa de segurança e jardinagem. É triste, mas eu concordo e entendo o posicionamento do condomínio, Jasson. Então, é uma situação realmente delicada. A família, pelo que eu senti, né, não está defendendo o Anderson, quer que ele pague pelo que ele fez. E a gente sabe, né, que também essas coisas, às vezes as pessoas olham em volta, os moradores do condomínio, e querem fazer justiça com as próprias mãos. É importante a gente reforçar isso, né, que a família não tem nada a ver com a história. E mesmo o Anderson, né, ele merece, então, ser julgado aí pela justiça de fato e que ninguém vá para cima, porque ele correu risco ali realmente de ser linchado. Então, só reforçar esse pedido, né, para que a gente não gere mais violência ainda, né, Jasson? Não tenha dúvida disso. E quem já nessa vida não tentou ajudar um parente de uma forma ou de outra, não é verdade? Quem nessa vida já não tentou arrumar um emprego? Me lembro do meu pai. Trouxe meu tio do interior para cá, do interior do Paraná para Curitiba, arrumou um emprego, botou para morar, né, numa casa do lado da nossa casa. Então, as pessoas ajudam. E aí, no caso, a gente tem a irmã e o cunhado que deu a oportunidade para o Anderson para ele trabalhar, para ele ganhar o sustento, para ele sobreviver, receber uma diária, receber um dinheiro. Sabiam que ele tinha já um comportamento sabiam que ele gostava da bebida. É isso que você vai ver, inclusive, na reportagem daqui a pouco. Mas a família desconhecia esse comportamento do Anderson. Isso eles desconheciam. E quem já não ajudou alguém? Por isso a família não tem nada a ver. Agora o Anderson tem que pagar. E como é que ele está solto, doutor? Pois é, Jasson. Primeiro, não está escrito na testa do pedófilo que ele é pedófilo. Geralmente, inclusive, essas pessoas elas têm um comportamento muito aceitável, né? São pessoas que não demonstram para qualquer um ser uma pessoa de risco. Lembra que as menininhas falavam que o tio, ou seja, não havia um momento de temor anterior. Por quê? Porque essas pessoas não trazem no comportamento delas isso. Elas trazem no comportamento delas exatamente uma pessoa que é prestativa, que é afável, que está ali, para que elas realmente possam se aproximar das crianças dessa forma. E muitas vezes nós vemos que esses pedófilos atacam pessoas da própria família, que não perceberam até o momento em que a criança conta o que aconteceu, que havia um comportamento estranho com ele. Então, realmente, não tem como dizer, a família tinha que saber. Não, nós sabemos que pelo comportamento clássico de um pedófilo, que ele não é assim, que ele é uma pessoa que todo mundo até fica assustado quando sabe desse comportamento dele, né? É claro que a justiça resolveu pela saída dele porque ele não tinha os pressupostos da prisão preventiva. Não tinha antecedentes, tinha local fixo, tinha emprego, enfim, estava naquelas condições de normalidade para poder responder em liberdade. Mas reafirmamos, se ele procurar por qualquer uma das pessoas que se sintam ameaçadas por ele, que comuniquem à polícia imediatamente. Deixa eu voltar aqui e falar com a Bruna. Tá aqui a Bruna. Bruna, você conversou então com o cunhado, né? Porque o cunhado é o dono da empresa, se eu entendi, né? Ele é irmão, a gente já mostrou o que a irmã disse, a irmã chorou, tá preocupada, tá assustada. O marido, né, que é o cunhado do Anderson, abriu as portas para ele na empresa, deu a oportunidade dele trabalhar para ganhar um dinheirinho, para sobreviver, e ele fez o que fez. O que disse o patrão, Bruna? Olha, Jasson, a gente sente, né, quando a pessoa é íntegra, né? A gente consegue mais ou menos perceber na entrevista, no depoimento da pessoa. E o que aconteceu? Eu conversei então com o patrão do Anderson, né, que também é cunhado dele, sim. Conversei com os pais desse patrão, conversei com a família inteira. O Ricardo e eu entramos na casa, conversamos com todo mundo e a gente sentiu essa sinceridade nas palavras deles, tá? O dono da empresa tá muito chateado com tudo isso, tá revoltado também, porque ele também é pai, também tá se sentindo incomodado e revoltado com tudo isso. E a gente vai ouvir agora então a entrevista do dono da empresa. Gente, esse homem, ele também perdeu o emprego, tá? Ele tem uma microempresa, ele perdeu o sustento dele por causa do Anderson. Olha como as coisas vão aumentando. Então vamos ouvir o que esse homem falou pra gente agora pela manhã. Foi rescindido o contrato, né? Nós tínhamos ali um zelador, né? E daí o Anderson, né? Que causou tudo isso, né?
essa barbárie. E nós pegamos ele para ajudar, uma diária, né? Infelizmente, eu pretendo fechar minha empresa, mas antes disso, colaborar com a justiça, né? Porque nós temos endereço fixo, tudo certinho, colaborar com a justiça, com a imprensa e nós estamos aqui à disposição. Gente, ontem, inclusive, né, foi veiculado por algumas outras emissoras, inclusive, de que esse homem, esse patrão, que eu não vou mencionar o nome aqui, tá? Por segurança da família também, estaria ajudando o Anderson ali na situação. Muito pelo contrário, até ele mostrou as câmeras de segurança pra gente, que ele auxiliou pra polícia levar, de fato, o Anderson e resolver toda aquela situação, tá certo, Jasson? Isso é importante, né? Por isso que a gente fala aqui que a gente trabalha com um jornalismo verdade, né? E ouvindo todos os lados da história e apurando muito bem a notícia, indo atrás das pessoas envolvidas, né? Nos lados envolvidos numa história. Ô, Bruna, mas tem um detalhe. E aí, o homem mora aí na Fazenda Rio Grande? Onde ele mora, né? Você tem a missão ainda hoje aqui, eu gostaria, não sei se você já foi ou não, tá? Isso não foi combinado. Não sei se você já foi ou não, mas eu acho que fica ainda a missão para a gente tentar ouvir o Anderson. Saber onde ele está, onde ele vive, quem é o Anderson, a defesa dele se já tem, bater na casa dele, enfim. Eu acho que a gente ainda tem que apurar isso para hoje ainda, tá, Bruna? Jasson, então, eu fui num primeiro endereço, que seria esse endereço fixo, tá? Do Anderson, até o que a polícia tinha, né? A informação é que ele não mora mais nesse local, porque ali é o local da família dele também, tá? Ele não está mais ali, ele foi proibido de entrar nesse condomínio onde ele morava, que a família dava esse suporte para ele. E agora eu recebi uma informação de que o Anderson está na Redondeza. Essa foi a informação que eu recebi. Então, se você quiser, Jasson, a gente pega agora o carro e vai atrás para saber se ele realmente está onde me disseram que ele está. A gente pode fazer essa tentativa aqui no BG. Vamos tentar e prioridade para você, viu, Bruna? Vamos lá, missão sua, prioridade para você aqui no BG, tá? Olha só o que diz aqui o Silveira, diz assim, por que existe audiência de custódia? Isso é coisa de mercenário só para arrecadar dinheiro, porque se vê que a vida humana para a justiça brasileira, né, não tem valor, pegam uma migalha e soltam os vermes. Na verdade, a audiência de custódia existe na ideia de se preservar, né, os direitos do custodiado, ou seja, da pessoa que foi presa, para observar se os pressupostos, as situações técnicas, elas foram cumpridas, né? Ela não tem outra finalidade a não ser observar o direito do custodiado, do preso. E aí o juiz decide, ou por decretar uma prisão preventiva, se ver esses pressupostos, ou então a liberação com ou sem fiança. Bom, a Bruna vai bater, vai atrás, vai tentar ainda localizar o Anderson, a casa onde ele mora, enfim, dar oportunidade para ele, inclusive, de se defender, se ele quiser, porque tem um espaço para isso. A gente faz aqui esse jornalismo sério, né? E a gente vai atrás, inclusive, para dar essa oportunidade para ele falar.